Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Simone, estou de volta com mais um exercício sobre derivadas. E o exercício diz o seguinte: seja a função f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 2 para x maior que menos 1, calcular a derivada da função inversa em x igual a 2. Agora, esse exercício ele é diferente dos exercícios, dos dois últimos exercícios, onde nós calculamos a derivada do arcosseno de x e a derivada do arcotangente de x. Neste caso agora, nós temos a função f de x, porém, nós não temos a função f a menos 1 de x. E aí vocês vão ver agora que é possível calcular essa derivada aqui sem necessariamente calcular, achar a expressão da função inversa, tá? Então, é isso, esse vai ser o objetivo desse vídeo, tá? Mostrar que a gente pode calcular a derivada de uma função inversa num determinado ponto, sem necessariamente saber qual é a expressão dessa função inversa, tá? Bom, antes da gente começar o exercício, eu queria fazer uma observação sobre função inversa. Eu vou fazer aqui do lado. Então, função inversa. Reparem, imagina que eu tenho aqui o meu domínio da função, e aí eu vou pegar o domínio aqui da minha função f de x, que foi definida aqui. Então, vou colocar aqui domínio de f vou escrever de forma bem simples, x maior que menos 1, tá? X pertencente a R e tal, que x é maior que menos 1. E aqui a minha imagem, a imagem da função, que nesse caso é o intervalo que vai de 0, aberto em 0, até mais infinito, tá? Ok. Agora, imagina que eu tenho aqui um elemento A do meu domínio da função, e esse elemento A é elevado pela função f ao elemento B, tá? Então, quer dizer que f de A é igual a B, tá? Então, isso vai implicar o que a gente pode falar da inversa. Então, a inversa, ela vai fazer o caminho inverso, né? Por isso ela é chamada de função inversa. Ela vai levar B em A, tá? Então, a inversa vai levar B em A. Então, isso implica que f a menos 1 de B é elevado em A. E a gente vai usar essa definição de função inversa para resolver esse problema, tá? Bom, então vamos voltar aqui ao nosso problema. Então, eu tenho a minha função, tá? F de x tá aqui, definida para x maior que menos 1, porque nesse intervalo aqui a função vai ser injetiva e sobrejetiva, tá? Mas esse não é o foco desse exercício. O foco desse exercício é mostrar que a gente vai calcular essa derivada da f a menos 1 no ponto x igual a 2, sem sequer saber qual é a inversa. Eu não quero saber qual é a inversa, tá? Qual é a inversa da f. Então, vamos lembrar o que é, como é que a gente calcula a derivada da função inversa que a gente viu nos vídeos, os dois vídeos anteriores, tá? O 23 e o 24. O link sempre vocês encontram aqui na descrição do vídeo. Tá? Então, vamos lembrar. Então, a derivada da função inversa em x é, por definição, e no vídeo 23 a gente fez a dedução dessa fórmula, é 1 sobre a f' calculada em f a menos 1 de x, tá ok? Bom, isso implica que agora, reparem que eu quero saber quem é a f a menos 1 linha, ou seja, a derivada de f a menos 1 em x igual a 2. Então, eu vou substituir nessa fórmula x por 2. Então, vai ficar f a menos 1 linha
de 2, que é o que eu quero encontrar, igual a 1 sobre f' de f a menos 1 de 2, tá? Bom, agora nós temos dois problemas para resolver. Primeiro, nós queremos saber quem é a expressão de f', tá? E essa parte é fácil, porque a gente tem aqui a função f e a gente calcula a derivada f', tá? E a gente tem que saber quem é f a menos 1 de 2, tá? Para substituir na expressão de f', porque lembrando, a f' vai ser calculada em f a menos 1 de 2, tá? Ok, então vamos por partes. Vamos primeiro calcular a f' de x. Então, f de x, eu vou copiar aqui, é x ao quadrado mais 3x mais 2, implica que a f' de x vai ser derivada de x ao quadrado, 2x, mais a derivada de 3x, que é 3, tá? A derivada da constante é 0. Então, tá aqui a derivada da f, tá? Em x. Então, como é que vai ficar substituindo agora essa derivada na expressão da derivada da função inversa em x igual a 2? Como é que fica? Então, fica f a menos 1 derivada em x igual a 2, vai ser 1 sobre, agora, a f' mais f' calculada em f a menos 1 de 2, ou seja, onde tem x aqui, eu vou substituir por f a menos 1 de 2, tá? Então, isso vai ser 2 que multiplica f a menos 1 de 2, porque agora x é isso aqui, eu tô calculando f' em f a menos 1 de 2, não esquecer, tá? Mais 3. Ok, então estamos quase lá. O que que está faltando? Está faltando eu descobrir quem é f a menos 1 de 2. Agora, aqui é que nós vamos entrar com a definição de função inversa que eu escrevi aqui do lado, tá? Então, repare, eu vou escrever aqui do lado. Eu sei que, vamos pegar aqui outra cor. Eu sei que eu tenho aqui 2 aqui na imagem da f e sei que f a menos 1 de 2 é um determinado, vou chamar de k, tá? Então, f a menos 1, ou seja, tem um determinado k aqui no domínio de f, tal que f de k é igual a 2, tá? Eu vou escrever isso aqui. Então, f a menos 1 de 2, eu tô chamando de um k que eu não sei quem é, tá? Eu quero descobrir, e isso acontece se só se o meu f de k for igual a 2. Mas quem é f de k? F de k, você olha aqui para a expressão da f e substitui x por k, né? Então, quem vai ser f de k é k ao quadrado mais 3k mais 2, e isso tem que ser igual a 2. Isso implica o quê? Você já está vendo que você pode cancelar esse 2 com esse 2 aqui. Então, vai ficar como? Vai ficar k ao quadrado mais 3k igual a 0. Isso implica que k vezes k mais 3 é igual a 0. E isso implica, subir um pouquinho, que k igual a 0 ou k igual a menos 3, tá? Aí, encontrados os possíveis valores de k,
o que é que você vai fazer? Você vai analisar cada um deles e verificar se eles pertencem ao domínio da função, porque repara que você está calculando f de k igual a 2. Então, o k tem que pertencer ao domínio. Aí você vai olhar aqui em cima. Quem é o domínio da minha função? É o intervalo aberto, que vai de -1 até mais infinito. Esse -3, ele tá nesse intervalo do domínio? Não, né? Então, o único valor possível que pertence a esse domínio é k igual a 0, tá? Então, vamos colocar aqui. Então, o único valor possível é k igual a 0, tá certo? Logo, vou colocar aqui mesmo na direita. Logo, f a menos 1 de 2 é igual a 0. Ok, achado o valor, então, de f a menos 1 de 2, eu venho para aqui a minha resposta, e isso aqui vai ser igual a 0, tá? Então, eu vou substituir isso na minha expressão e vou achar o valor da derivada. Então, isso dá 1 sobre 2 vezes 0 mais 3. E, portanto, isso é 1/3. E assim, a gente determina a derivada da função inversa, tá? Derivada da função inversa em x igual a 2, sem a gente saber quem é a inversa, tá? A gente não sabe quem é f a menos 1, a gente só sabe quem é f, tá? No próximo exercício, nós vamos fazer também um outro exemplo parecido com esse, mas já para calcular a equação da reta tangente, tá? Então, dê uma olhadinha também no próximo exercício, porque aí já vai aumentar um pouco mais a dificuldade, tá? Então, até o próximo vídeo.